Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 309. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8º. E também nesse capítulo 8º, nós vamos hoje tratar de teorias sobre a formação da Terra. Então nós vamos tratar aqui teoria da projeção, teoria da condensação, teoria da incrustação e também a alma da Terra. Por isso que Kardec ele inicia-se da seguinte forma, né? O tema é teorias sobre a formação da Terra. Então nós temos que entender que teoria não é fato. Nós temos que entender que hipóteses não é fato. Até que se prove, continua sendo teoria, até que se prove, continua sendo na hipótese, até que se prove hipótese, até que se prove o contrário, continua sendo hipótese, né, mediante os estudos. Então, a sabedoria de Kardec é muito grande, porque ele coloca teoria da projeção. E ninguém melhor que Buffon para defender essa teoria da projeção, teoria da condensação, teoria da incrustação e alma da Terra. É lógico que a gente tem que buscar, né, para que fiquemos, né, ali ao par, né, sabendo. Então, olha só para você ver, Buffon. Quem foi Buffon? Georges-Louis Leclerc. Georges-Louis Leclerc. Eu não me conformo que esse caboclo tinha meu nome, porque Louis em francês em português é Luiz. Então Georges Louis Leclerc. Então ele era um conde de Buffon. Ele foi um naturalista, matemático e escritor francês. Por isso, Georges-Louis Leclerc. As suas teorias influenciaram 2 gerações de naturalistas, entre os quais se contam Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin. Então, nós temos que pesquisar, porque não basta depararmos aqui com Buffon. Porque quem foi Buffon? Aí nós temos que estudar, Aí nós aprendemos que Buffon, nada mais, o nome verdadeiro era Georges-Louis Leclerc, e que ele influenciou algumas gerações, principalmente 2 gerações, inclusive Charles Darwin. É impressionante. Então, nessa teoria da projeção, Kardec diz assim: de todas as teorias concernentes à origem da Terra, a que alcançou maior voga nestes últimos tempos é a de Buffon,
quer dizer, desse Georges-Louis Leclerc. Quer pela posição que ele desfrutava no mundo sábio, porque ele era uma pessoa respeitada, quer pela razão de não se saber mais do que ele disse naquela época. Então, olha só para você ver. Quer pela razão de não se saber mais do que ele disse naquela época. Então, imagine só, naquela época, chegar ao ponto de dizer que ninguém sabia mais que ele. Então, a teoria dele, de Buffon, ela, com o passar dos anos, dos séculos, ela foi sendo assim demolida. Nós vamos continuar o estudo para poder a gente entender melhor. Vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, ele, Buffon. Então, são teorias dele. Vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, a percorrer órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus, concluiu Buffon dessa uniformidade que eles hão de ter sido postos em movimentos pela mesma causa. De igual ponto de vista, formulou a suposição de que, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, ele acreditava que um cometa se haja chocado com o Sol, com ele, e raspando-lhe a superfície, tenha destacado desta uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas que continuaram a mover-se circularmente pela combinação das forças centrífugas e centrípeta. Então, Buffon, ele acreditava que, olha para você ver a pobreza, que épocas difíceis. Então, 2023, século XXI, nós devemos agradecer muito a Deus pela astronomia, pela geologia, pela botânica, pela química, pela matemática e por todas as outras. Só que nós não vamos ficar aqui dizendo, né, repetindo esses nomes, citando esses nomes. Nós devemos agradecer a Deus recitando esses nomes. Obrigado, Bó. Nossa, meu Deus do céu. Então nós devemos agradecer a Deus pelas condições às quais nós nos encontramos. Porque houve momento de grande precariedade aqui na Terra. Porque imaginemos, vamos imaginar essa teoria de Buffon. Porque Buffon, ele que é Georges-Louis Leclerc, ele acreditava que, porque ele era muito respeitado, e de fato ele influenciou duas gerações, Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin. Então influenciou duas gerações. E às vezes ainda influencia até hoje ainda muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que acreditam que os planetas todos do nosso sistema solar, vamos falar do sistema solar,
Muitas pessoas crêem que os planetas, eles foram corpos, foram massas que se desagregaram-se do Sol. Que, na verdade, não tem nada a ver essa teoria de Buffon. Buffon acreditava que, de fato, fosse assim. Para ele, isso era fato. Por isso que Buffon, ele teve que depois que reencarnar, mas eu não tenho permissão para dizer quem foi ele que depois reencarnou. Você entendeu? Eu não tenho permissão. A não ser que vó permita, depois eu... Se ela permitir, depois eu vou dizer para você quem foi Buffon reencarnado. Agora, final do século XXI, o século XX, adentrando já o século XXI praticamente, né? Se ela permitir, eu vou dizer. Se ela não permitir, eu não vou dizer. Porque eu sou muito disciplinado nesse sentido de respeitar. Então, mas Buffon, ele acreditava que todos os planetas que existem no nosso sistema solar, vamos falar do nosso sistema solar. Falando-se do nosso sistema solar, obviamente estaremos falando de toda a galáxia. Então Buffon acreditava que o surgimento de todos os planetas do nosso sistema solar foi o princípio, foi que um cometa colidiu, nem praticamente colidiu, porque colidir praticamente é de frente, né? Mas raspou o Sol, né? E ao raspar o Sol, uma porção de massa do Sol se desprendeu devido ao impacto, foi lançada no espaço e lançada no espaço obedecendo à lei da gravidade, da gravitação, da levitação, a lei centrífuga e a lei centrípeta, essa massa incandescente que se desagregou do Sol gerou todos os planetas que hoje nós conhecemos no nosso sistema solar. Mas isso é uma teoria de Buffon, porque, na verdade, os cientistas, os astrônomos, principalmente a astronomia, provou 100% que não foi dessa maneira, que nunca foi da forma como Buffon acreditava, né? Então, nós já analisando em outros capítulos aqui da Gênesis, nós já passamos por esse período da formação, né, da Terra, dos planetas, nas nebulosas, as galáxias, né? Nós sabemos que tudo rege e obedece os desígnios das leis do Criador através da matéria
primitiva, cósmica, universal, o fluido cósmico universal, nós sabemos, através do livro A Gênese, que estrelas, que são sóis, já são, ou melhor, nascem já sóis. E que planetas já nasce planeta. Nós sabemos disso. Então não tem nada de que um cometa colidiu com o Sol e que raspou e aquela massa, né, no planeta, no Sol ali ficou aquela massa incandescente à espera de um resfriamento, né? Um esfriamento. Então, por exemplo, o Sol, por exemplo, nós achamos que o Sol é quente, mas é sabido que o núcleo do Sol, ele não é quente. O Sol, ele possui várias camadas, como a Terra, camadas estratificadas. O Sol, ele é composto de núcleo, de zona de radiação. O Sol, ele é composto de zona de convenção. O Sol, se não me falha a memória, ele é composto de cromosfera, ele é composto de coroa e de fotosfera. Então existe áreas sedimentadas na massa encefálica, no Sol, que não possui o calor da coroa e também da cronosfera e nem da fotosfera. O núcleo do Sol, praticamente, não vou dizer que é gelado, mas é uma temperatura quase que corresponde à temperatura aqui da Terra. Então, olha só para você ver, de igual ponto de vista, formulou a suposição de que, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, Buffon, ele acreditava que um cometa se haja chocado com o Sol e, raspando-lhe a superfície, tenha destacado do Sol, uma porção de massa que, projetado no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas, que continuaram a mover-se circularmente pela combinação das forças centrífuga e centrípeta, né? que é a força de dentro para fora e a força de fora para dentro. E mais a rotação, Então, Buffon acreditava, né? Essa era a teoria de Buffon, no sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da
eclíptica. No plano da eclíptica. Olha só para você ver. Os planetas seriam, assim, partes da substância incandescente do Sol. E, por conseguinte, também teriam sido incandescentes em sua origem. Levaram para se resfriar e consolidar tempo proporcionado aos seus volumes respectivos, e quando a temperatura o permitiu, a vida lhes despontou na superfície. É interessante que, se não fosse as pesquisas, se não fosse a astronomia, a geologia, esse Georges-Louis Leclerc, né, que é Buffon, ele ia continuar enganando muitas pessoas muito tempo, porque é uma teoria que até então o leigo, ele acredita nisso. Eu posso dizer a você que há algumas décadas atrás eu acreditava que realmente os planetas tinham, né, saído do Sol, nascidos do Sol. Em virtude do gradual abaixamento do calor central, a Terra chegaria ao cabo de certo tempo a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria a diminuição, depois do desaparecimento de todos os seres organizados. Tendo começado pelos polos, o resfriamento ganharia pouco a pouco todas as regiões até o Equador. Você observa que é uma teoria que eu vou repetir. Se a pessoa não se encontra embasado nos desígnios das leis divinas, ele crê realmente nessa teoria. Por isso, sempre existiu sistemas que, de certa forma, eram e são tão hábeis que eles conseguem ludibriar as pessoas. Tal, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que menor do que a Terra, seria hoje um mundo extinto. Então, olha, Buffon acreditava, né, que a Lua era um mundo extinto, do qual a vida se acha para sempre excluída. O próprio Sol viria a ter, afinal, a mesma sorte que a Lua. De acordo com os seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual. E dentro de 93 mil anos veria o termo da existência da natureza organizada. Então você observa que são cálculos infundáveis, né? São teorias sem fundamento. São teorias sem fundamento. No próximo vídeo, a ciência já vai começar a interferir na teoria de Buffon.
Aí você vai perceber como que as coisas vão começar a mudar. Vamos para o próximo vídeo.